Olá, bem-vindo ao programa Câmbio. E hoje nós vamos falar uma coisa que é para você que vai viajar para o exterior e não sabe se compra dólar, se leva no cartão, para você que está pensando em algum projeto de longo prazo e que vai envolver alguma coisa no exterior, como é que você vai se organizar para isso? E para isso eu trouxe aqui hoje para conversar comigo o Caco Santos, que é sócio da GFI. Tudo bom, Caco? Prazer, obrigado por me ter aqui. Tudo bom, obrigado você. Então vamos começar aqui, Caco. Como é que é essa história? Vamos começar pela primeira pergunta que eu fiz, né? Então assim, vamos viajar para o exterior de férias. Qual que é o seu conselho aí em relação a comprar essa moeda estrangeira? Compra dólar e leva, paga no cartão? Como é que é a melhor forma que você acha que... Bom, em termos de planejamento financeiro, o melhor a fazer é ter tudo resolvido antes, em termos de moeda estrangeira. Uma das coisas que eu aprendi nos meus 23 anos de banco, dos quais 17 trabalhando em mesas de derivativos, é que ninguém sabe para onde vai o câmbio. Então a gente acha que vai subir, vai cair, o governo vai aprovar reforma, então vai cair, mas daí estoura alguma coisa nos Estados Unidos, daí sobe. Então a verdade é que os maiores especialistas têm ótimas opiniões, mas saber mesmo ninguém sabe. Então, sim, podendo comprar, vai comprando. Então o planejamento que eu gosto de pensar em termos de viagem, se você vai fazer um planejamento para uma viagem daqui a um ano, e eu vou gastar, sei lá, 12 mil dólares nessa viagem, guarda $1.000 por mês. Né? E aí eu vai comprando dólar. Na verdade eu acabei de voltar de uma viagem para o exterior, então, e que foi muito bem planejada. A gente estava num grupo e a casa foi alugada daqui via Airbnb e paga antes da viagem. O carro alugado já foi pago, as passagens já tinham sido pagas. Tudo foi feito à medida que a gente foi decidindo as coisas, ia comprando e já ia pagando, inclusive os dólares que a gente levou para a viagem. Então foi fazendo isso paulatinamente, então a gente acaba pegando um câmbio médio, né? Tentar acertar qual é o melhor dólar normalmente não é uma boa estratégia. E aí já vem uma parte também de planejamento financeiro, de você já se planejar para fazer aquele gasto, né? Independente de 100 reais ou em dólares ou em qualquer outra moeda. Exato. Certo? Porque à medida que você já foi viajar e já está tudo pago, você não vai ter nenhuma surpresa na hora que voltar. Você não vai ter nenhuma surpresa na hora que voltar, só ficam as boas lembranças depois da viagem, porque quantas histórias eu já ouvi que a pessoa foi com $1 de 2,5 e voltou com cartão com $1 de 3 e tanto. Né? Então as grandes pancadas, assim, é melhor não deixar para o acaso. Comprar o dólar para levar lá é melhor do que fazer o cartão por dois motivos. Um, não ter o risco do câmbio. E dois, você fazer um orçamento de quanto você vai gastar. Então, puxa, vou gastar $50 por dia, $100 por dia, $500 por dia, tanto faz. Mas vezes tantos dias, então você tem inclusive um orçamento de quanto você deveria gastar. Isso ajuda até a controlar os ímpetos, né, de fazer coisas, roubos e compras muito fora do que seria aquilo lá. E levar um cartão internacional para as emergências ou para aquelas coisas inesperadas, que é sempre, né, que podem acontecer. Não, você tocou num ponto interessante aí. Quando você está com dinheiro na mão, você acaba sendo mais controlado do que no cartão que você não vê, né? Exato. Acho que esse é um ponto. O cartão também tem o IOF, né? Você paga 6,38 de IOF, né? Paga 6,38 de IOF, mas na verdade tudo acaba meio se compensando quando você vai comprar o dólar, tem as taxas, tem os spreads da compra, então quando você vai comprar o papel também não vai fazer tanta diferença assim no final do dia. Entendi. Quando a gente está falando um pouco agora de não umas férias específicas, mas uns projetos um pouco mais longos, por exemplo, meu filho vai estudar no exterior, eu quero tirar um sabático e ficar um ano morando no exterior, como que é o planejamento para isso? E é igual a parte de câmbio, etc? Você vai comprando devagar ou deixa para... Como é que você acha que deve atuar? Eu gosto assim, planejado é sempre melhor, né? Então, sabendo o que você quer fazer e podendo planejar é sempre uma coisa que vai dar mais segurança a cada passo. No planejamento, seja para uma viagem daqui a 6 meses ou um ano, ou para como você falou, meu filho quer fazer faculdade no exterior daqui a 10 anos, né? E eu já quero me preparar para isso. Faz a conta, quanto isso vai custar? Né? Se for um planejamento a longo prazo, não esquece de colocar a inflação americana também nessa conta, porque ainda, né, no longo prazo isso pode já fazer uma diferença. E divide isso pelo tempo que você tem, você sabe quanto guardar para daquele determinado tempo. Eu gosto muito, ao invés de comprar moeda nesse tipo de coisa, investir em fundo cambial. Tem alguns fundos cambiais que você consegue investir a partir de R$1.000, ou talvez o investimento mínimo seja 5 mil, mas você consegue fazer aportes muito menores. Então você consegue ir regulando o quanto você vai guardando à medida que o dólar vai subindo ou caindo, você vai guardando o mesmo valor em dólar, mas no mercado financeiro, ao invés de ter
papel, né? Em termos de segurança, acho que é uma coisa mais interessante. E não tem uma questão fiscal, né? Se o dólar subir muito, você vai acabar pagando imposto de renda sobre esse investimento, mas faz parte do processo. Então o que eu faria? Vamos dizer, vou usar aquele exemplo da viagem de novo. Se eu fiz todas as contas, e daí o legal é que para fazer isso você tem que definitivamente orçar todos os custos, né? Então vou fazer uma viagem daqui a um ano e eu vou gastar X de passagem, X de hotel, ter tanto de dinheiro para gastar lá, tanto de tuition, né, da matrícula. Então vai ser $12.000 para facilitar a minha vida aqui. Então eu vou guardar $1.000 por mês. Tenho esses $1.000 por mês, né? Quer dizer, cabe isso no meu planejamento financeiro como um todo? É uma outra discussão, né, que a gente poderia falar aqui, mas vamos dizer que cabe isso no meu planejamento financeiro. Então no primeiro mês, $3.000, vou guardar talvez R$3.800 no fundo cambial. O dólar foi para 4 mês que vem, eu vou aportar R$4.000 no fundo cambial. Voltou para 3,5, eu aporto R$3.500. Então essa é uma forma de você já ir regulando a quantidade de dólares que você vai precisar para aquele seu projeto. Tá, e a ideia é que lá na frente, quando você for realizar esse projeto, você saca desse fundo cambial. Você saca esse fundo cambial e compra moeda de uma vez só, né? Ou então, no meio desse projeto, vamos dizer que depois de 6 meses você vem guardando. Aí surgiu a oportunidade, já está na hora de comprar passagem. Achei um preço bom da passagem, né? Porque você tem o tempo para fazer isso e ficar monitorando. Essa é a grande vantagem. Você vai monitorando todos aqueles custos que você orçou, dá para ir monitorando na medida que você acha uma boa oportunidade, você já pode fechar, fala, puxa, então eu paguei aqui a minha passagem que foi $2.000 e eu vou pagar em 6 vezes, né, que faltam 6 meses ainda. Então você desconta, né, aqueles $2.000, divide por 6 ali daquele valor de $1.000 que você ia colocar, já vai pagando a passagem e já vai fazendo os aportes num fundo cambial. Essa é a forma assim, mais protegida que tem para fazer. E quando você está falando de fundo cambial, é fundo cambial local aqui no Brasil. Fundo cambial local aqui no Brasil. Qualquer fundo local. Exatamente. Aqui, né? As boas corretoras têm alguns fundos, daí sempre... E vale daí as mesmas recomendações de qualquer investimento. Verificar a taxa de administração, verificar, né, quanto aporte mínimo, prazo de resgate e tudo mais. Tá bom, tá bom. A gente trabalhou agora, falou aqui muito sobre tem um planejamento que vai envolver dólares para frente, né? Seja via projeto mais longo prazo ou mais curto prazo. Agora, tem gente que coloca dólar como investimento também, independente de você ter algum projeto. Como é que é a tua visão sobre isso? Eu acho que faz sentido. No mundo de hoje, e que vai ser cada vez mais, né, a gente vai viver cada vez mais globalizado, por que só investir em real? Por que eu vou achar que o Brasil é a melhor economia do mundo, como se fosse hoje, né? E vai ter os melhores retornos e a única oportunidade de ganhar dinheiro é aqui. Então faz sentido diversificar em outras moedas. Óbvio que se eu tenho R$10.000 para investir é uma situação, se eu tenho 10 milhões vai ser outra situação. Então o fazer sentido de uma forma conceitual, precisa identificar assim, para o tamanho do seu bolso e dependendo dos projetos que você tem também, faz sentido. A gente sempre gosta de um planejamento pensar em 3 tipos de caixinhas, né? A caixinha de reserva de emergência, essa nunca ser dolarizada, a não ser que você vá morar fora ou você tenha custos em dólar ou em moeda estrangeira, alguma coisa assim. Porque os gastos são todos em reais, porque se você mora aqui, exatamente, reais, seus gastos são aqui, você provavelmente vai ter gastos em reais. Tá. Para projetos, se você tiver um projeto dolarizado, aquilo que a gente acabou de conversar. Então já vai montando esta caixinha ou pega né, são $12.000, eu já tenho esse dinheiro disponível, já tenho R$50.000, eventualmente já aporta lá e já está resolvido esse problema e eu vou, né, fazer aportes em outras coisas, né? Tá. E uma terceira caixa que é de longo prazo, de aposentadoria, independência financeira, ou qualquer que a gente chame, qualquer nome que a gente dê, que normalmente a gente tem mais liberdade de montar um portfólio. Para essa caixa, né, e daí pensando em rentabilidade de longo prazo. E daí uma carteira de moeda, a não ser que você tenha, sei lá, se realmente queira especular alguma coisa assim, não sei fazer isso e pouca gente que eu conheço sabe, mesmo os profissionais, para essa caixinha, alguma coisa em torno de 10% a 30% em moeda estrangeira faz muito sentido. De novo, se você tiver R$50.000, né,
10% a 30% disso aí, dependendo do seu apetite. Se você tem uma visão que pode subir ou pode cair, você vai aumentar ou diminuir isso aí. Para quem tem mais volume, vai ser mais. E daí o que vai mudar são os instrumentos disponíveis para fazer uma coisa ou outra. Os veículos, que é uma coisa que eu gostaria de escutar um pouco mais. E quais são os veículos, né? Então eu imagino que isso aí tem a ver com o volume que você tem. Uma pessoa que vai ter 10 mil dólares vai ser um veículo, quem vai aplicar 5 milhões é outro veículo. Exato. Né? Como é que são esses veículos? Vão ter o que vai mudar muito é a eficiência de cada veículo para te dar uma rentabilidade. Então, de novo, para quem tem 50 mil reais e vai aportar 10% ou 20%, vai aportar 10 mil reais aqui, provavelmente o fundo cambial é a melhor alternativa, ou talvez a única, né, no mercado financeiro, a não ser comprar dólar. E daí, à medida que você vai subindo esse valor, você vai abrindo o seu leque de possibilidades, até o momento de realmente mandar um dinheiro para o exterior e investir lá fora, que também é uma possibilidade. Então, quem tem alguns milhões de dólares para mandar, provavelmente vai fazer sentido ter uma estrutura que daí é mais complexa, eventualmente montar uma companhia offshore, né, ser dono de uma companhia offshore, para fazer esses investimentos com um banqueiro lá, que daí tem uma série de alternativas lá de investimentos que você pode fazer e montar uma carteira de investimentos para isso. Então esses são os dois extremos, né? Ou com pouco dinheiro, fundo cambial, ou com muito dinheiro, realmente montar uma estrutura no exterior e fazer isso de uma forma que daí você tem que pensar muito mais em tributação, sucessão e vários outros aspectos além da rentabilidade, que muitas pessoas vão pela rentabilidade e esquecem desses outros fatores que são igualmente importantes, principalmente quando acontece o inesperado, né? Em termos de tributação, na verdade, é o esperado. Você só precisa fazer do jeito certo para evitar pagar imposto desnecessário. E no meio do caminho é que é o mais complicado, né? Puxa, eu tenho 100 mil dólares para mandar, né? Que faz sentido aqui da minha... O que eu vou fazer? Mando dinheiro para o exterior ou invisto aqui? Aí vai ser uma situação muito particular. Existem investimentos que se pode fazer no exterior, que não podem ser vendidos aqui, mas que qualquer pessoa pode acessar no exterior para fazer isso. E você vai começar a ter algum atendimento melhorzinho, vamos dizer assim, com 250 mil dólares, 500 mil dólares, você já tem corretoras aí que te atendem de uma forma a te dar alguma carteira, a te dar opções de investimento que sejam mais personalizadas, né? Até lá tem esse meio do caminho aqui que fica mais difícil o acesso. Entendi. Você tocou no outro ponto que eu acho interessantíssimo, que é a parte da sucessão também, né? Que poucas pessoas aqui, quando estão falando de investimento, pensam, né? E se acontecer alguma coisa, como é que fica? Né? Você vai indo por rentabilidade. Você vê, essas estruturas, quando a gente fala de estruturas lá fora, existem estruturas mais eficientes do que estruturas locais? Isso é só para quem tem muito dinheiro? Ou não dá para esse pessoal que fica aí no meio do caminho também montar uma estruturinha onde seja mais fácil, mais eficiente essa sucessão, caso aconteça alguma coisa? Para quem tem muito dinheiro, tem estruturas que são muito caras e por isso que só faz sentido para quem tem muito dinheiro, que envolvem trusts, que envolvem estruturas daí que sejam fiscalmente e para sucessão interessantes, melhores. E que funcionem, e obviamente a gente só está falando aqui de coisas que sejam absolutamente legais, tá? Então qualquer brasileiro, enfim, com dinheiro, ganho honestamente, etc., tem obviamente acesso a isso, mas normalmente você precisa de alguns milhões de dólares para fazer sentido em termos de custos ter uma estrutura como essa. Tem gente que fala quando a gente está falando de trust, tem gente que fala de 5 milhões, a partir de 10 milhões, 10 ou 15 milhões de dólares, é uma coisa assim, fala, não, realmente aí já é para muito dinheiro. Já é para muito dinheiro, né? E os impactos que você vai ter sobre esse dinheiro também são muito grandes. Para volumes menores é mais difícil, né? Sempre tem uma questão, principalmente se você está investido nos Estados Unidos, a questão sucessória fica super importante, porque como estrangeiro lá, num falecimento, o imposto é de 40%. Começa em 40%. Então, para acessar o dinheiro que tem lá, você já tem que arrumar 40% daquele dinheiro em algum lugar para fazer a sucessão lá, né? Então, sempre que a gente investe no exterior, a gente tem que lembrar que a gente está sujeito a uma outra jurisdição. Então, é um efeito complicador a mais. Por isso que eu volto àquele exemplo lá. Poxa, se eu tenho, sei lá, R$1 milhão, eu vou colocar R$200 mil, né, 20% disso em câmbio, vai dar, sei lá, 50 mil dólares, provavelmente o fundo cambial aqui é a melhor alternativa.
Se você não tiver... Mais fácil, regulamentação mais local. Mais fácil, regulamentação local, a CVM, tudo conhecido, a gente sabe onde está pisando aqui. Tá. Quando, à medida que você vai aumentando esse valor, é que vai fazendo sentido pensar em estruturas que são mais complicadas, porque elas não são mais complicadas só de montar, mas principalmente de desmontar, e os efeitos disso principalmente numa sucessão ou num caso inesperado. E daí você vai tendo que envolver mais gente, né? Advogado, tributarista, para fazer a coisa direto, e obviamente você vai subindo o custo. Você vai subindo o preço, vai ficando mais caro e aí... Que pode ser interessante em alguns casos, de novo, se a gente não está pensando só em rentabilidade, né? Então eu estou pensando em mudar para o exterior daqui a 5 anos. Então, provavelmente faz sentido pensar numa estrutura, começar a mandar dinheiro para lá paulatinamente, até porque eu não, né, como a gente falou antes, não sei para onde vai esse dólar, ou euro, ou qualquer que seja outra moeda, e as que você conhece, então, criptos aí eu não vou nem falar, mas para onde vão essas moedas, então faz sentido daí pensar em estruturas mais complicadas, porque você, se vai mudar para o exterior, aí tem um outro objetivo, não é rentabilizar, não é só fazer um portfólio lá, porque você vai usar esse dinheiro lá fora, seja para comprar uma casa, para montar um negócio, para viver, o que quer que seja. Então daí vai tendo que ir para os específicos de cada caso. Tá. Aí a gente volta no mesmo ponto, né? Você tem que dividir naquelas 3 caixinhas e ver onde é que cabe, e aí tentar ver a melhor estrutura, dado quanto você tem de dinheiro e dado os custos que isso vai te acarretar. Exatamente. Né? Então assim, olhando vou voltar no mesmo ponto da filho vai estudar no exterior, né? Então assim, que acho que é um ponto interessante, acho que tem muita gente que pensa nisso, até por conta do que você comentou, o mundo mais globalizado, etc. Então assim, a gente não sabe hoje, é uma questão que eu até tenho, se eles vão para a faculdade, onde eles vão, etc. Como é que vai ser esse futuro daqui 10, 15 anos, que meus filhos vão estar entrando na faculdade. Mas a gente sabe que se ele for fazer alguma coisa em outro lugar do mundo, ele vai precisar ter uma outra moeda que não o real. Né? Então assim, e aí vem a dúvida em relação a 2 pontos. Quanto é esse valor que vai custar isso daí, se não for faculdade? Né? E o segundo, em qual moeda vai estar? Né? Se vai estar em euros, em dólares, em libra esterlina ou eventualmente alguma que vai criar. Como é que você atua em relação a isso, Caco? Como é que é a tua visão em relação a isso? Uma pergunta bem interessante, e daí vai muito de quão específico é o sonho daquela família. Então, eu já atendi famílias, por exemplo, que falaram, eu tenho um passaporte europeu e eu quero que meu filho estude na Alemanha, né, daqui a 15 anos, que eles têm 10, 15 anos, tinham 8 anos, sei lá. Eram 10 anos, 10, 15 anos, 10 para uma criança, 15 para outra. Falaram, eu quero que ele vá estudar na Alemanha, mas já tem passaporte alemão, e etc. Quer dizer, esse é um planejamento. E daí o que a gente tem que fazer de novo é voltar para a história do planejamento e falar, bom, quanto custa uma faculdade na Alemanha? Para quem é cidadão alemão, para quem tem um passaporte. Né? Esse vai ser um custo. Né? E pode ser realmente muito barato, coisa de 3 mil euros por ano. Né? Que foi o que eles me trouxeram. A outra coisa a outra família que veio e falou, não, eu quero que meu filho daqui a 8 anos seja capaz de estudar em Harvard, se ele entrar. Não tem passaporte, não tem nenhuma molezinha, vamos dizer assim, entre aspas. E daí a gente está falando de um tuition que começa em 60 mil dólares, né, por ano, né, vezes 4 anos, ou 5, e mais o dinheiro que ele vai precisar para morar lá e tal. Quer dizer, são realidades muito diferentes. Então, cada caso vai ser um caso. De novo, o melhor a fazer é sentar e pesquisar. Tentar colocar aquilo lá em números o máximo possível. Colocar em números. E, de novo, o planejamento, uma vez o Amir Klink fez a palestra lá no Congresso Planejar, ele falou uma coisa que eu gostei muito. Ele falou, para qualquer viagem que eu vou fazer, seja para Santos ou para o Polo Norte, eu faço um planejamento super detalhado, tendo certeza absoluta que ele não vai ser cumprido. Mas eu sei para onde eu estou apontando e eu sei o que fazer quando desviar da rota. Então, acho que isso vale para qualquer planejamento. Quero que meu filho vá estudar na Alemanha daqui a 8 anos. De repente, daqui a 6 anos, ele fala, não vou querer ir para a Alemanha, eu vou querer ir para os Estados Unidos. O planejamento vai ter que mudar. Aí você vai ajustar aquele planejamento. Se não mudar, já está feito. Então, assim, à luz do que você sabe hoje, do que você deseja hoje, do que você tem vontade de fazer hoje, vamos nos planejar para isso. Né? Mudou a circunstância, mudou... E o planejamento é uma coisa dinâmica, né? Tem que ser dinâmico. Não está escrito em pedra, que a gente fala, e você vai olhar daqui 10 anos. A gente sempre fala do planejamento como sendo um filme.
né? Nunca é uma foto, é um filme, e por isso que a profissão de planejador é uma profissão para a vida, né? Quem tem o médico de família, o dentista, vai ter um planejador financeiro em algum momento aqui, isso já é realidade em outros países. Então, voltando à sua pergunta, daí uma coisa interessante é em qual moeda. Puxa, ele vai estudar na Europa, ou vai estudar na Austrália, ou nos Estados Unidos. Hoje, a forma mais fácil que a gente tem é ancorar isso com o dólar, né? Então, tem poucos fundos aqui que tem outras moedas, talvez um euro, alguma coisa assim, é um pouco mais caro, tem em termos de taxa de administração, etc. Então, assim, se você tiver ancorado no dólar, uma boa parte da sua, do seu hedge aqui, da sua proteção já vai estar feita, né? E acompanhando, vamos dizer que eu quero que meu filho estude na Alemanha e isso vai custar 50 mil euros, né? Então, vou fazer aquele mesmo planejamento lá. Então eu vou fazer meu planejamento, quando dá 50 mil euros hoje? Dá 55 mil dólares, alguma coisa assim. Bacana, então eu vou fazer o planejamento com esse dólar. Se eu... Aí não preciso ficar olhando todo dia no jornal quanto está, mas a cada 3 meses, 6 meses, dou aquela olhada no euro. Como é que está essa relação? Mudou essa relação? Alinho de novo meu planejamento para o dólar. Vai fazendo uma coisa dinâmica. Exatamente. E ajustando, então né? é aquela coisa, se o Americlink sai daqui para o Polo Norte e ele vê que ela está desviando para a África, é muito mais fácil ele ir corrigindo aos poucos, né, do que chegar lá e falar, caramba, cheguei em Madagascar, né? Deixa eu fazer. Era para estar em Miami essa altura, então vai ter que fazer um caminho muito mais difícil. Entendi. Outra pergunta, você trabalha com planejamento já tem um tempo, né? Você tem visto uma demanda maior por hedge cambial, as pessoas mais preocupadas em ter alguma coisa de investimentos ou parte do planejamento em moedas que não real? Tem aumentado isso? Ainda não. Eu diria que isso não faz parte muito da cultura do brasileiro de pensar em câmbio, pensar em moeda em termos de planejamento aqui, da forma como a gente está falando. Quando pensa em moeda, fala, não, vou comprar dólar porque vai subir. Tá bom. Né? É mais investimento, especulação. É mais investimento, especulação e achar que vai acertar. Né? Tá bom, o que é muito difícil, de novo, Sim. é muito difícil. Sim. Então, o que eu vejo é cada vez mais os planejadores tendo essa consciência de falar, não, então vamos planejar para uma viagem, então vamos pensar neste potinho aqui em moeda forte. Vamos planejar para... Então, tem uma quantia considerável aqui para fazer um portfólio de investimentos de longo prazo, vamos pensar se isso aqui não faz sentido ter outras moedas. Né? E tem investimentos e muitos clientes, o que vem, o que tem aumentado ao longo desses anos é a vontade das pessoas irem morar fora. Né? O que, aliás, acarreta muitas outras dificuldades e considerações para serem feitas além de dinheiro. Né? Vários desafios. Para onde como é que vai ser família, o que vai ser trabalho, tem uma série de coisas para serem olhadas lá que daria para fazer um programa inteiro sobre isso. Sim. Eu sei que você tem uma boa experiência. Mas esse querer morar fora, essa preparação, daí que a gente tem que olhar muito para coisa de visto, e na parte financeira é daí entender essa moeda. Faz sentido aí abrir uma conta no exterior, já ir mandando recursos, o que é totalmente legal, né? Que daí você não está pensando em rentabilidade. Na verdade, rentabilidade é um dos fatores do planejamento financeiro e muitas vezes é o último dos fatores que a gente deveria pensar. Sim. Né? As pessoas hoje ainda pensam, quando falam no planejador financeiro, ainda pensam, puxa, vou rentabilizar meu portfólio. E não é isso. Né? O planejamento financeiro é muito maior do que isso. Sim. Não, ótimo. Eu lembro até pegando um gancho aí com esse teu exemplo, eu tenho um amigo que o filho foi estudar na Inglaterra, foi na época que teve a desvalorização do real aqui lá atrás. Era para ele ficar 1 ano, ficou 6 meses. Né? Porque ele tinha um valor em reais, não comprou nada da Libra, Libra esterlina na época, quando foi ver, não dava mais para ficar 1 ano. Ele acabou tendo que ficar 6 meses. Então esse planejamento é essencial ser feito para que você consiga cumprir com o que você quer, né? E vai ajustando. O que eu sempre falo, Gustavo, é o seguinte: dá para fazer tudo sem planejamento, mas com planejamento é mais fácil. É mais provável de dar certo. Sim. Para qualquer coisa na vida, planejamento financeiro, planejamento de viagem, planejamento de casamento, de qualquer coisa. Quando você senta e para pensar conscientemente naquilo lá, a probabilidade de dar certo é muito mais fácil do que simplesmente deixar para sorte. Você vai indo e vai resolvendo. Né? Quando você deixa para sorte, pode ser que dê tudo certo, pode ser que não. É isso aí. Tá ótimo, Cacô. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi show aí, acho que deu para esclarecer bastante coisa aqui para gente. Espero que o pessoal goste com certeza. Do que tem aí. Enfim, tem muito assunto. Com certeza, obrigado. Para você que nos viu, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais.